Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai cumprimentar, conhecer mais um personagem da, da produção, da produção de conhecimento, de tendenciamento de pessoas para o esporte do esclarecimento, do raciocínio, da razão, do aprofundamento em questionar, em perguntar coisas que somente a coragem faria com que os seres humanos perguntassem. E quanto mais caminhava pela coragem, mais existia esse esse florescimento de raciocínio, né? Que trouxe para nós a crença naquilo que a gente tem como ciência, na busca pela razão das coisas, e não ser é, desencorajado o suficiente pela satisfação. Afinal, o que é satisfação, não é mesmo? Né? Será que a repetibilidade daquilo que a gente faz, e toma de segurança, por exemplo, todas as coisas que nós temos que nos deixam esclarecidos a partir da clara evidenciação do retrato substantivo de verbo, dessas classes de caracterização de processos gramaticais, matemáticos, químicos, fisiológicos, físicos, epistemológicos, todo esse trabalho que nos deixa esclarecidos de saber, ou que nos deixa motivados porque alguém já sabe e esse alguém pode nos proteger por sua produção de sabedoria. Será que isso é suficiente para nós? E a verdade é que todos nós nos empurramos a acreditar que não. Em alguma fase da vida, algum grupo tendenciosamente vai só torcendo para que a humanidade continue acreditando que sim, porque isso é produção de harmonia entre os semelhantes, é a comunhão, é a conversão de tudo em algo comum, comum a todos, Só que isso é uma fomentação que trouxe pelo processo filosófico, pelo processo dessas realizações de relacionamento dos homens com as matérias que deixavam marcas. E essas marcas, ao serem voltadas, essa voltar à marca nos traz a leitura da marca e a gente começa a contar ciclicamente todos os relacionamentos com o passar do tempo que voltaram e edificaram a marca que constantemente trouxe uma afinação. Então a gente tem, por definições, afinações que nos trazem marcas de voltar, De voltar atrás e ler, ler essa relação, essa divisão da corrente que existe energeticamente no homem, que lhe faz substancialmente um ser movimentado, que se movimenta para sobreviver, e desse movimento a gente começa a traçar as escalas de movimentos específicos que trazem melhor sobrevivência para o homem.
E aí a gente lhe avisa, lhe ensina e lhe edifica para que ele possa começar a vida a partir dessas voltas, né? E a partir daí ele vai afinando mais essas voltas, gerando em tudo isso uma comunicação mais fina, com dados mais específicos. E isso retrata a gente com uma dada segurança. A segurança do ir e do voltar para os pontos que foram edificados por essas partidas, né? Por essas partidas, pela vida dos homens, né? E hoje a gente vai complementar, de certa forma, a edificação, né, de um personagem que representa, de certa forma, essa consciência de trabalhar, expondo, né, em ser academicamente um processo, um edificador, um professor para todo o seu público dessa arte filosófica de importar, né? De importar e dessa importância extrair coragem para ir adiante, se importando com essas marcas, essas construções. Então, se você trabalhar as leituras artísticas, elas todas têm marcas diferentes, porque elas foram construídas em épocas diferentes, em contextos históricos diferentes e por artistas diferentes. Só que os artistas, eles são muito comuns entre si. Por que eles são comuns entre si? Porque entre si está contido o estudo do controle dos membros que pegam a ferramenta e dialogam, transcrevendo entre esses movimentos uma razão. Então a gente tem uma razão para transcrever. Sem uma razão não existe processo artístico, e a razão ela mora no contexto, na lógica do acontecimento que vem sendo edificado pelos estudos que concentram-se e tratam das pessoas em determinada época, porque se isso foi descoberto e aconteceu nessa época, inaugura-se aqui uma marca para ser edificada com o passar do tempo. Bom, e aí cada artista começa a inventar, entre aspas, né? Não há como inventar, já está tudo formado. Ele vai só tendenciando a comunhão entre efeitos de marcas nessas habilidades. Então, os seus traços que são comuns, porque são mãos revestindo ferramentas em papéis, em instrumentos de marcas, começam a se diferenciar por efeitos. E os efeitos, eles começam a conter substancialmente significação desse contexto, dessa época, dessa conjunção. E isso para nós é um sabor de retratação. Só que além disso, né, além desses trabalhos artísticos, esculturas, estilos, a gente tem a forma escrita também, a forma de pensar, né? Como que a nossa escola vai pensar durante essa época dentro desse contexto, né? O que a gente vai trazer de novo para essa associação de pensadores, né?
E aí a gente vai vendo que cada filósofo, membro, professor, né, interpretador, regente de uma academia, de uma tendência, de uma arte em vestir espiritualmente uma pessoa, ou seja, a gente extrai inspiração desses pessoas em acontecimentos. E aí dessa inspiração a gente consegue passar o tempo com seguranças, com sabedorias, com comunhões nessa unidade de fundamentalizar essa época, esse verso, essa construção de empreendimento ativo no tempo atual. Né? Então, assim a gente até consegue viajar por esses tempos. Né? De certa forma, eles estão ali a partir das arquiteturas gravadas pelos empreendedores da escrita, que é a primeira, se não, né, não é a primeira, mas é uma das formas de gravar o tempo a partir das pessoas que vivem e consentem ele, os seres humanos. E nós nos tornamos especiais porque nós obramos essa arte de gravar e gravamos tanto que conseguimos chegar perto do atingimento gravado. Né? A gente consegue retroprojetar a leitura em partes. Né? Por quê? Porque existe uma corda de oração que entrega muita parte desse todo. Ela entrega muita conexão para a gente. E aí a gente considerando isso como muito, a gente consegue voltar no tempo a partir de uma consciência, né, dessa volta, né? A gente toma dessa consciência e exporta para o passado e consegue vivenciar todo esse arco de marcações que nos fazem, de certa forma, agradecer por essa conquista, né? Porque antes tarde do que nunca, não é mesmo? Então a gente tenta trabalhar mais no lado do agradecimento e tentando menos lamentar o menos possível, porque sempre a gente lamenta, né? Sempre lamentamos algo para agradecer outro, não é mesmo? Porque a gente sempre separa uma coisa da outra. Bom, a gente tenta criar leituras com mais agrados, né? Agradecimentos, porque o agradecimento ele gera uma tensão mais, digamos assim, mais objetiva, né? Você ganha uma certa confiança, né? Quando você não agradece, você geralmente quer saber o motivo, isso, aquilo. E aí, às vezes, não dá para chegar numa verdade. E aí, as verdades que chegam bagunçam tudo, todo o astral, né? Toda a realização desse trabalho, né? Do trabalho de conhecimento, né? Porque as pessoas, elas às vezes se enganam de que a gente está indo conhecer e não para viver, né?
A gente não precisa renascer a vida para conhecer. A gente pode conhecer a partir de uma leitura agradável, né? Dentro dessas questões. A gente não precisa se obrigar uns com os outros a renascer e ficar, né, ponderando se um ou se o outro está vivendo aquele período, se está abraçando aqueles dados históricos com com os gestos que os verbos e a materialização desescalada pela oração derrama, né? Derrama, né? Lava, né? De certa forma, quimicamente. Bom, então vamos lá. Vamos conhecer esse personagem de hoje, chamado de Voltaire. 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 Então, a gente tem esse personagem dentro de um ser que foi divulgado, né, que foi nascido, que surgiu e começou a ser divulgado pelo trabalho de academia, né, de pessoas em edificações dos seres por personificar esses seres em 1694, né? E o Voltaire, ele é o filósofo, poeta e dramaturgo. Filósofo, poeta, dramaturgo, historiador, francês, foi um dos mais importantes pensadores iluministas, movimento baseado na razão. Tá. Então, o Voltaire é como se ele fosse um pão a ser despedaçado, no sentido de gravar caminhos de pensar sobre as dores. Então, esse é o Voltaire. Porque se você tem essas marcas, você consegue ir e voltar da onde você parou, né? Então, Voltaire é isso. Só que quando você volta, a gente tem uma carga, né? Uma informação reagindo, desescalando em entendimento, sabe? Então, isso é uma arte filosófica. Isso aqui é um artista filosófico. Isso aqui é uma função de processamento dentro dessa escola, dessa casa. Ele defendeu a monarquia governada por um soberano esclarecido e a liberdade individual e de pensamento, ao mesmo tempo que criticou a intolerância religiosa e o clero. Segundo ele, a existência de Deus seria uma necessidade social e, portanto, se não fosse possível confirmar sua existência, teríamos de inventá-lo. Então, é como se Deus fosse algo que o ser humano precisasse para se equilibrar. Deus é o equilíbrio.
Não, ele não é o equilíbrio, mas Deus é o que permite, né? É o que permite o equilíbrio entre a associação de pessoas. Porque Deus é como se fosse o pai de todos nós, né? Então, se nós vamos nos associar, nós precisamos de um padrão, né? Um padrão. Um pai que cuida de todos nós, para que a gente possa associar e esse pai possa cuidar da nossa associação. Então, uma associação de pessoas precisa de um Deus. Só que esse Deus, esse padrão, nenhum pedaço de terra se faz como um rei. E aí, por que precisa desse rei? Para as pessoas lembrarem de que existe alguém determinado pelo padrão, ou seja, Deus que permite a associação de pessoas se equilibrarem, porque esse rei ele vai cuidar para transformar seres humanos em filhos seus, né? Então esses seres humanos nesse pedaço de terra vai se tornar filhos do rei, ou seja, filhos do representante de Deus, do padrão dessa terra, que é uma região que também se chama religião, ou seja, religão, religa o ser humano ao seu criador, ao seu pai. Só que o criador desse ser humano, que já vem voltando a ser humano, nesse pedaço de terra, é o pai dessa terra, é o rei dessa terra. Certo? Então é basicamente isso. Ó. E aí, esse rei, ele vai sendo rei durante muitos períodos e vai passando o reinado para sua família. E sua família vai entendendo o que é ser rei e qual que é a importância de ser rei, porque vai construindo esse reinado junto aos seres humanos, filhos desse rei, dessa gestão nesse pedaço de terra. Então vai só atualizando esse padrão que, se for necessário, vai existir o perdão para o padrão readmitir o ser humano como filho seu, uma vez que se esse filho for fugir desse padrão, né? Fugir dessa hierarquia, se rebelar contra o rei, ele vai precisar do perdão para voltar ao padrão. Ou seja, ele vai precisar de doar o desvio da comunidade, o desvio do comum. E como ele faz isso? Ele volta, né? Ele volta entre as migalhas de pão deixadas pelo caminho, né? Então a gente tem o Voltaire como o esmigalhador, né? Toda ida tem a sua volta garantida a partir das migalhas. E aí, todo ser humano é dominado pela esmigalhação, pela migalha deixada. Que migalha é essa? Migalha
é igual a trabalho, né? Isso é migalha, né? As migalhas são trabalhos, são mãos de obras. São, por exemplo, para um pedreiro vai ser, nessa época, trabalhar na casa das pessoas, isso e aquilo. Para o agricultor vai ser trabalhar nos campos, isso e aquilo. Para o artista vai ser ter feito obras XXX. Então, isso são as migalhas. E ele vai deixando suas migalhas, ó. Com o passar do tempo. É. E aí isso faz ele ser vestido por essa sociedade, ó. Ser elevado ao comum. Que comum é esse? É a chave. Chave profissional. Que abre essa porta, né? Essa profissão. Que abre essa percussão, né? Percussão ou profissão de ida ao trabalho, de ir e voltar, né? Bom, então vamos conhecer ele, né? Olha quem é ele. Ele é retratado por essa imagem aqui, ó. Voltaire. Temos essa. Voltaire foi um destacado filósofo, historiador e pensador do Iluminismo francês, além de ter desenvolvido trabalhos como dramaturgo, poeta e ensaísta. Então, o que faz um dramaturgo? Autor de peças de teatro, dramatistas. Né? Isso aqui geralmente quem cuida de cachorro que entende, né? De drama. Que cachorro é mestre no drama. Dramaturgo escreveu, né? Historiador e pensador. Então ele foi isso tudo, ó. François-Marie Arouet. François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo Voltaire. Então esse aqui é o pseudônimo dele, né? É a identidade que anima ele por arte, porque o nome verdadeiro dele é François, frequência de reação na tensão de uma onda, Sois Maria Arie, né, Maria, né, unido a Are Arouet. O M é a materialização, é a separação que une, né? Arouet. Teu a roda, mais conhecido pelo pseudônimo. Nasceu em Paris no dia 21 de novembro de 1694. Então, nasceu em Paris, na França, Europa, no dia 21 de 1694. Descendente de família aristocrática. Então, ele descendia de uma família com
condições financeiras bem estáveis, né? Não haveria problema para ele quanto à forma de prosperar na vida, né? De casar, de seguir os estudos que ele queria. Então ele é descendente de família aristocrática. Recebeu uma boa educação sendo um aluno muito aplicado. Estudou línguas, latim e grego, né? Então, nessa época, ele já estudava línguas, que é um instrumento muito interessante para um ser humano, né? Estudar línguas, dialética e teologia. No colégio jesuíta College Louis Le Grand, em Paris. Então, esse dado de estudar as línguas, né? A língua, o que é a língua, pessoal? Né? Essa língua, o que é a língua? A língua é um órgão sensitivo, é como se fosse uma tábua dos mandamentos, né? Tábua dos mandamentos. Por quê? Porque aqui, ó, quando você manda alguma coisa aqui, ó, água, carne, água, sal, açúcar, fruta, tudo tem a sua reação prevista, pois cada mandamento assina controle, motor de impulso na língua. E aí, essa assinatura desse mandamento sobre a língua, a partir dessa tábula, vai filtrando. Filtra o nosso organismo. E esse filtro desorganiza. Desinforma, né? Desorganiza, desinforma esse filtrado, né? Que a gente vai elevando para o interior do organismo e vai fazendo aqueles processos que a gente chama de digestivo, mas também que é o trabalho da decomposição orgânica dos organismos, e também muitos acham divertido, né? Isso é língua. Agora, linguagens é você fazer tudo isso para as naturezas, para o exterior, para as matérias. Então, para visão, para audição, para olfação, para oração, para tatuação, tudo, né? Tudo a gente tem. Para tudo isso aqui, a gente tem língua. A gente tem som, a gente tem imagem, a gente tem produção de ondas sonoras, a gente tem injeções olfatórias, gases, né, trabalhando com esses gases, a gente tem pressões, e tudo isso são línguas. Quando você aprende essa língua, você começa a entender essa direção de línguas no comportamento do organismo. Você começa a entender o que algo faz para um ser. E aí você começa a
servir algo com base na língua. E aí você começa a criar língua para várias portas. Porque a língua é uma só. Por exemplo, essa matéria é uma só. Então, como que a gente vai pegar essa matéria e vai ler ela? A gente vai fazer uma matriz sensitiva. E aí, nessa matriz sensitiva, a gente vai marcar os pontos. Os pontos que ela faz em um organismo. E aí, esses pontos marcados, ó, vão ser vistos por um tipo de linha. A gente chama de alfabeto. Então, para um tipo de alfabeto, a gente vai, ó, marcar aqui, ó. E aí, essa matéria, nessa câmara escura, clareceu isso daqui. E isso aqui, dentro dessa placa, clareceu essas letras aqui, ó. E essas letras, unidas pela forma de união, trouxe para nós um nome. E aí esse nome, ele se configurou como o nome primo. O primeiro nome da lei de marca. E aí, se a gente voltar desse nome, a gente vai ter essa matéria. E se a gente fizer isso para tudo, isso vai ficar comum. Porque a gente vai treinar tanto o nosso organismo, os nossos descendentes, que esse tipo de leitura, esse tipo de língua vai ficar comum. Esse tipo de lançamento. Perfeito? Perfeito. Tá funcionando? Tá funcionando. Tá ótimo? Não. Mas, tendenciosamente, isso tem instrumentificado e edificado os seres para ficar ou elevar a crença de que está. Bom, e aí o que acontece, né? Por mais que a gente tenha esse primo, a gente tem operações. E essas operações, elas fazem esse nome ganhar formas, efeitos diferentes. E essas formas e esses efeitos diferentes vão classificar, vão modalizar essa língua. Entendeu? Então essa língua, né? Essa tábua dos mandamentos, onde recebe esses mandamentos, dependendo dos efeitos, ela pode estar com uma área patologicamente danificada, ela pode receber a matéria e estar com o organismo danificado, ela pode estar com a região cerebelar danificada, e ela pode ser um ser humano diferente, um ser humano sem educação lingual, né? Sem um ser humano diferente, né? Um ser humano diferente, um desvio do padrão. E aí, quando ele receber isso, ele pode marcar uma coisa diferente. O que isso vai dizer? Vai dizer que essa impressão que seria a prima para todas as pessoas com línguas vai começar a gerar os desvios estatísticos do comum. Então a gente faz a análise estatística também. E tá vendo que tudo isso forma caminhos de marca, matérias, marcar esses territórios, essas matérias, essas comunicações, e isso sim é uma defesa a Deus.
porque ele gera o padrão. Ele acredita nesse padrão que vai converter as matérias de forma fisiologicamente analítica, né, a partir desse programa de relações dos seres humanos com bases específicas, por exemplo, os órgãos humanos, para gerar e gerenciar essas línguas. A gente tem a língua produzida pela própria língua, só que a gente tem várias outras línguas para serem produzidas, por exemplo, as línguas dos olhos, a língua do nariz, a língua do aparelho muscular aqui entre a boca, não da própria língua, né? Mas desse movimento aqui, ó, da articulação da boca, a língua dos ouvidos, a língua das mãos, a língua dos braços, e aí a gente tem línguas para o corpo todo de ser isto. Como, né? E aí isso é sabedoria, isso é entendimento, isso é ciência, e isso é também prazer de investigação. E não é à toa que essas pessoas, por prazer, lutaram. Lutaram na guerra, lutaram com seus ideais, isso e aquilo, né? Lutaram escrevendo textos, gritando, defendendo suas ideias. Descendente de família aristocrata, recebeu uma boa educação sendo um aluno muito aplicado. Estudou línguas, latim, grego, dialética e teologia no colégio jesuíta College Louis Le Grand em Paris. Imagina essas pessoas lutando, dizendo assim: precisam de ter pessoas pobres, precisam de ter pessoas muito ricas, precisa de ter pessoas assim, assim, assado, né? Precisam de ter isso e aquilo, precisa de ter liberdade, a gente precisa de investigar isso. É uma parte legal do estudo é imaginar essa defesa, né, das pessoas lá no passado para os sistemas como eles funcionam hoje, porque isso é com base nas descobertas que eles faziam. Eles descobriram algo, né? Opa, descobrimos essa tendência. Aí o que que eles fazem? Precisamos defender. Vamos criar um escudo. E aí você tem o escudo dos povos, né? Só que as pessoas, elas às vezes não entendem o que que é esse escudo, mas esse escudo às vezes é um filme. Às vezes é um retrato artístico. Às vezes é um evento, cinematográfico. Às vezes é um poema narrado, dramatizado. Às vezes é uma novela contada, uma história. Às vezes é um acontecimento que ninguém esperava, por exemplo, um acontecimento entre uma família, um noticiado. E aí isso é transmitido para as pessoas, terem dado de contas, né? Lançarem esses dados para colher entre si quais que são os valores que elas dão para esse tipo de conta, né? E aí você tem a supervisão. Supervisão. Pós filme X. Então, o cinema tá aí não é à toa, né? O cinema é uma supervisão.
É coisa médica. Junto a Rousseau, né, e Montesquieu, outros dois pensadores, filósofos, uh, Voltaire foi um dos mais importantes pensadores do iluminismo francês, movimento cultural e intelectual da elite europeia do século XVIII que se pautava na razão. Olha só, imagine você que existe as escolas, né? E as escolas elas são supervisionadas pelos dados alunos. E aí esses dados alunos geram notas, geram comportamentos, geram pessoas diferentes, né? Amigos, isso e aquilo. Aí agora você pega essa escola e vai desescalando ela para o mesmo efeito, só que a gente está falando de uma fábrica. E aí na fábrica, né, a gente gera produto, dinheiro, classe, amigo, isso e aquilo. Então tá vendo como a gente tem um sistema semelhante? Se a gente dividir por um máximo divisor comum, a gente começa a ter retratos desescalados desse Go, dessa rede de associação de valores. E a gente consegue ter aqui, ó, aonde a gente tem o controle, a gente vai conseguir o controle de uma forma ou de outra. E se não conseguir, a gente vai conseguir voltar aonde a gente tinha o controle e pescar por uma isca o cofator de descontrole. Ou seja, o roçado, o que montou errado, né? O que conversou errado, comunicou errado. E isso vai fazer a gente investir melhor até que a gente possa investir em ações para continuar escalando essa supervisão. Não é à toa que quem vai na igreja, né, quem reza, né, quem tá lá na igreja assim, né, geralmente são nenéns, né, são crianças. Você tem lá assim, ó, sentado nos bancos, né, aqui ó, assistindo a missa ou o complemento. E aqui a gente tem um pai, né, olha aqui ó, a gente tem a caixinha aqui de um pai abrindo um presente para nós, ó. Sai um presente, que é a informação, e essa informação acolhe as crianças aqui, ó, sentadas. Geralmente são crianças. Ou seja, é mais um sistema de escala. Só que isso também é mais um sistema de medida para ver como é que está o seu comportamento, né? Como que tá seu comportamento, a sua composição, né? Nesse sentido social, como que tá a sua capitalização dessas línguas? Porque todas essas línguas são mandamentos. E esse camarada aqui, ó, esse caixa aqui, ó, ele é o padrão representante de um pedaço
de um pedação de terra, né? De um pedacinho de terra. É ele que tem condição, né, de edificar você para os méritos, né, de certa forma. E aí você viaja nessa nave, né? Brincadeiras ou transgressões da parte, né? Não sei como que a intelectualidade desse estudo pode gerar no interpretador, mas espero que gere apenas entendimento, né? Entendimento não monta ilusão. Entendimento monta é, esse dessa decomposição, né? Investiga a decomposição. Não é à toa que a Terra ela desmonta entendimento para entender ao máximo possível, porque ela suga a decomposição a partir dos decompositores, né? E a partir disso, as sementes navegando sobre a Terra, nessas naves de sementes, conseguem reaver nutrientes para navegar até o espaço, né? O espaço dessas plantas, né? Que é o florescimento. Voltaire foi um dos mais importantes pensadores do iluminismo francês, movimento cultural e intelectual da elite europeia. Então, esse movimento do iluminismo aconteceu muito forte na França e Voltaire, como falado aqui, foi um dos principais representantes. Voltaire era defensor da ciência, do progresso, ao mesmo tempo que tolerava a diferença e defendia, sobretudo, a liberdade de expressão. Para Voltaire, a liberdade de expressão é a busca por conhecimento, é filosofia, né? Chegou a combater o absolutismo e criticar a aristocracia e o poder da Igreja Católica. Segundo ele, a primeira lei da natureza é a tolerância, já que temos todos uma porção de erros e fraquezas. Diante disso, o filósofo foi um agitador cultural e divulgador de suas ideias, e ao publicar versos gozadores sobre os governantes, foi preso na Bastilha. É nesse momento que adota o pseudônimo Voltaire. Sempre com um espírito polêmico, foi novamente preso e mais tarde teve que exilar durante os anos 1726 e 1728 na Inglaterra. Faleceu na sua cidade natal dia 30 de maio de 1778, mesmo ano que foi iniciado maçom. Legal. Bom, o que Voltaire não entendeu de certa forma é que a sua atitude poderia ter uma base boa, só que ela precisava de ligações, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Ela precisa de ligações, tá vendo? Ela precisa de ligações, ó. Por que isso? Por que precisa de ligações uma andorinha? É. Uma andorinha precisa de ligações porque sozinho ela não consegue integração, ela não consegue olhar, navegar para todas as direções, ela não consegue o equilíbrio, né? Assim, ela não consegue essa
essa sociedade, essa harmonia sozinho, né? Então, uma andorinha sozinha não faz verão. Aí o que que acontece? O Voltaire, ele dificilmente ele entendia isso, né? Porque quando a gente fala dessa questão aqui, ó, governantes, o lado governantes surge para isso aqui, ó. Governantes surge para isso. Ou seja, é para trazer à tona, né, melhores investimentos. Por quê? Porque um ser humano não pode ser todos ao mesmo tempo. Só que um governo, sim. Tá vendo? Isso aqui é o governo. E isso aqui é um. Então você precisa do pai, você precisa da mãe, você precisa do filho, você precisa da filha, você precisa do tio, você precisa da tia, você precisa do vô, você precisa da avó. Você precisa de tudo para formar uma realidade possível para a sociedade. Se você não entende todos esses seres humanos, todas essas potências, você não consegue remediar suas potências. E aí você entrega uma região insalubre, né? Você entrega uma região ruim. Vou dizer objetivamente, você entrega uma região estragada, né? Uma região que tem dificuldade de atender a mãe, por exemplo. Porque tem mães ruins no governo, né? Tem mães estragando lá. Você tem regiões que tem tios com problemas, né? E aí, como que a gente sabe disso? A partir da Voltaire, né? Da informação escalada, né? Isso aqui, ó, essa unidade, ela tem suas escalas, né? Por exemplo, ó, se a gente fizer linhas aqui, ó, a gente consegue ver essas orientações. E aí consegue ver da onde ver aonde que foi que dentro dessas escalas foi perdendo o controle dessa terra, desse terreno, dessa família, desse indivíduo, dessa loja, porque tudo isso aqui é muito importante para a sociedade, porque a gente está mexendo com um pedaço de terra e às vezes a única coisa que a pessoa precisa é um pedaço de terra, né? É claro que de forma grossa, né? Falando de forma grossa, que não é isso, mas é um meio de tratar os lamentos das pessoas, entende? Então, era para ser mais simples, porém o controle, o governo, sabe o que acontece? Saindo um pouco da licença filosófica, o governo, de vez em quando, o que acontece? Não faz esse trabalho desescalado direito, e aí deixa passar coisas, vai deixando passar coisas, e quando pensa que não, a gente tá estragado
E aí não é só voltar uma partida no tempo. A gente tem que voltar várias partidas, ó. Vários partidos. Né? Porque os partidos começaram a estragar bem mais passado do que diz. Então, aí é que tá o problema. E às vezes a gente tem as revoluções, né? Que dizem assim, ó. Vamos fazer uma revolução. Beleza, vamos fazer a revolução. Vão apagar tudo. A gente vai apagar tudo e vai começar uma nova. E aí, a gente vai começar uma nova desde aqui. E aí começa um partido novo. Aí começa a fazer o partido novo. E aí tem essas revoluções, né? Com marcos, né? Existe marcos para poder criar esse sentimento, incentivar as pessoas a acreditarem que que está havendo uma revolução no mundo, né? Por exemplo, epidemias podem até serem vistas como marcos de inteligência, de inteligência médica, né? Nesse sentido. E tecnológica. Porém, geralmente utilizam-se outros tipos de marcos, só que as pessoas elas têm o governo ela tem vergonha de de fazer de mostrar as verdades, né? Porque tem medo da reação da massa. E aí nessa vergonha, nesse medo de reação da massa, utiliza coisas que, né, vão ter menor peso nessa vergonha. Então eles começam a falar de guerra lá na onde Judas perdeu as botas. E aí, beleza. Sempre teve guerra onde Judas perdeu as botas mesmo. Mas tá vendo de novo? Ixi, talvez isso seja uma evolução, um sinal, né? Ih, aconteceu uma epidemia. Aí, não aconteceu só em um lugar, não. Começou em um lugar, mas aconteceu no mundo todo, porque espalhou por todo mundo. Né? O consumismo, né? A alta taxa de consumo, isso e aquilo, blá blá blá. A fábrica fácil, isso e aquilo, né? Opa, revolução, né? E aí abre uma caixa para historificar, para marcar um período. Período de marcas, porém agora as marcas elas estão com maquiagem para as vergonhas públicas. Para não dizer que o ser humano está testando compras online, acabar com papel, moeda, segurança, para ver que as pessoas que vão lidar com seguranças de internet banking, para tentar instalar redes, para ver se existem pessoas que vão, se tem como controlar pessoas com tendências de hackear a segurança pública, isso e aquilo, para não dizer que a operação é para esse sentido, a gente diz que é para o sentido da saúde mesmo, ó. Covid-19, isso e aquilo. De especulação, ou a ciência, ou a realmente um investimento, um terno de caráter dramático, né? Porque a gente tem o drama muito pesado, né? Por trás. Você tem aquele drama assim de, poxa,
você não perdeu um ente querido, isso e aquilo, pro Covid, isso aquilo outro, né? E aquela coisa toda, né? Mas é, é, é muito da mesma coisa, né? A gente tem muito drama do mesmo princípio dramático, né? A gente tem isso se repetindo de várias formas, né? Em várias quadras, né? Da vida. O drama do passar no vestibular, é o drama do cuidado do adolescente, é o drama de ter que cuidar de um filho, de ter que manter uma família em pé, é o drama de todo dia ir pro trabalho, é o drama do salário baixo, é o drama do pegar trânsito. Então, é vários dramas que vai deixando a gente mal acostumado, né? Um governo muito assim, é, um pouco assim, é, desacreditado que às vezes a gente pega e vê que o próprio governo, o próprio sistema, ele tendenciosamente ele ele pega e começa a construir o descrédito para o ser, né? Porque o ser humano, ele é o culpado de tudo, ele é o cara mais forte do mundo, ele pode tudo. Só que a gente vai, ó, psh, psh, cortando esse poder, né? Então a gente tem esses xuxi, né? Essas cortas de poder. Lista de obras. Foi um escritor prolífico, autor de aproximadamente 70 obras, da qual faz parte diversos ensaios. Romances, ensaios são formas de testar tendências, né? Elaborar invenções no sentido de relacionamentos de pessoas, de brincadeiras ou de acontecimentos. Por exemplo, em um ensaio você pode testar o que uma pessoa faria se uma pessoa traísse a outra, né? Então você começa a escrever uma traição e começa a desembolar o que a pessoa, dentro daquilo que você associou ela na sua narrativa, faria. E aí você veste a pessoa e cria um ensaio elaborado, tá vendo? Então isso aqui é ensaios porque muitos estudiosos trabalhavam a visão superior, a visão posterior, antes de que um evento acontecesse. Até para depois pagar uma artista para fazer com que esse evento acontecesse e, sei lá, colocasse lenha na sociedade ou num ser para investigar esse ser. Você pode contratar uma prostituta, não vamos chamar de prostituta, vamos chamar de atriz. Você contrata uma atriz e faz ela colocar lenha em um ser, né? Ou na vida de um ser, ou num casamento de um ser. E aí você investiga esse ser a partir dessa lenha, como que ele se dá queimado, né? Então a gente tem muitas armas assim, né? Armas assim de guerras, né? Romances, escreveu romances, poemas, parece até o Papai Noel, né? Poemas, peças de teatro e obras teóricas. Algumas delas está aqui, ó. Imagina que cada uma dessas foi um presente para uma boa ou uma má pessoa investigada no governo. Ó. Um grande criminoso ou um grande herói. Um herói ou vilão.
Édipo, Poema da Liga, A Henriada, História de Charles XII, Brutus, Epístola de Urânio, Cartas Filosóficas, Tratado de Metafísica, O Infante Pródigo, O Infante Pródigo, Elementos da Filosofia de Newton, Zulime, Tancredo, Tratado sobre a Tolerância, Dicionário Filosófico, Pequena Digressão, O Ingênuo, A Princesa da Babilônia, Irene e Agatócle. Lembrando que para essa época, considerando os tempos atuais, isso aqui era um ser dotado de riqueza, né? Uma literatura e tanto, né? Imagina quantas pessoas Voltaire não influenciou. Frases icônicas. Posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Afinal de contas, às vezes dizer algo é aliviar, né? É você colocar a crença de uma reação na sua capacidade de organizar essa reação para elevá-la a público, né? Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral, onde se encontram remédios para todos os males. Eu também acho. Só que os males, eles estão cada vez mais apertados em lógicas, né? Cada vez mais apreendidos no ser humano, né? E aí a gente precisa de cada vez melhores pensamentos para remediar esses males. Se o homem nasceu livre, deve governar-se. Se ele tem tiranos, deve destroná-los. Né? Se ele não destrona os tiranos, ele não consegue viver uma longa vida, uma vida de paz. Tiranos são como vestes pesadas, são como cargas de afazeres, são como trabalhos, né? Só que não são trabalhos maquiados, edificados para não parecerem tiranos. São bem cobrados, são bem não, né? São mal cobrados a partir dos homens, né? Então, ele precisa de tirar esse status de preso para poder ter pelo menos descanso, né? Para ele poder dormir em paz, né? Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. A poesia é a música da alma e, sobretudo, de almas grandes e sentimentais. Então, poesias, rimas, são formas abstratas de você cortar, né, esmigalhar pães. Né? Pães é como se fosse uma composição, uma música. Quando você cria estrofes ou desmonta esse pão para fazer umas marcas, você cria poesia, você cria música, né? Uma expressão que te contagia e te eleva à função de sentimentos, né? Um desses sentimentos é a montagem de figuras. Os homens eram. Os grandes homens confessam que os homens erram. Sim, os grandes homens confessam que erram. Então, o lado de confessar, ele atribui a grandes homens, né? Uma vez que a pessoa só consegue
mudar o erro a partir da autovisão. Uma autovisão é um confessar. Confessar, arrepender é você olhar com novos olhos para o erro, com olhos de vontade de acertar. O trabalho poupa-nos de 3 grandes males: tédio, vício e necessidade. Então, para Voltaire, o trabalho ele poupa as pessoas do tédio. Sem trabalho, a pessoa ela acorda, se ela acordar, ela vai se ver no tédio comparado a outra pessoa, se ela tiver na sociedade. Ou no vício, que ela vai trocar o trabalho, algo que daria a ela um retorno, uma marca nessa sociedade, por algo que lhe viciaria, né? E necessidade. Necessidades são coisas que a gente troca por não ter nada que fazer, né? A gente procura necessitar de algo. São entendimentos fisiológicos. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. Tá aí, a gente já brincou com essa menção de oração desse pensador, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o Voltaire, né? A gente foi navegando de forma corajosa, né? Nesses mares de edificação, né? De divulgação de informações desse personagem, né, desse filósofo que é destacado na nossa história e induz a gente de forma academicamente com as suas coragens, né, com as suas formas de movimentar a sociedade na sua época a pensar, né, a trabalhar isso que a gente tem hoje com outras edificações, né, com várias portas, com várias definições, né. Bom, então é isso, a gente se vê por aqui e até o próximo vídeo. Fui, um abraço para todos, fui.